Amém, irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Nós cantamos aqui e os três louvores, eles têm algo em comum, que é o anúncio de que Deus se faz presente na nossa vida de forma permanente e que nos dá segurança. Se a gente olhar a letra dos três louvores, nos dá essa sugestão, né? E essa informação de um Deus presente que nos traz consolo, que nos dá segurança. E a gente vai ver isso como um dos pontos importantes aqui, como marca, como característica de um crente que vai, né? Por isso o nosso tema hoje é: ei crente, só vai. Porque você pode ter, em algum momento da sua vida, se perguntado: e agora? O que eu faço? Eu sou crente no Senhor. Eu confessei que Cristo é o meu Deus. Mas e agora? O que eu tenho que fazer da minha vida? Eu sei que muita coisa vai mudar. Em algum momento você fez esse questionamento para você, possivelmente lá no início, quando você se converteu, reconheceu o Senhor como o Senhor da sua vida, e você deve ter se perguntado: e agora? O que eu faço? Como é que vai ser? E uma das respostas que a gente deveria ter ouvido lá no começo da nossa conversão era: ei crente, só vai. Só vai. Vai para onde? Vai fazer o quê? E vai fazer o quê? Como? Como que você vai fazer? E aí, nós chegamos então no livro de Mateus, para finalizar o livro de Mateus, depois de tempos, né? Anos aí, mais de 2 anos, falando só do livro de Mateus, e a gente chega no final com uma palavra que vai dizer para nós: ei crente, depois de tudo isso, que vocês ouviram, conheceram, então só vai. É o nosso ID. Se era isso que você precisava ouvir para ter que ir, então você está ouvindo hoje, só vai. E você não precisa de um chamado miraculoso, você não precisa vir aqui receber um anjo em forma de luz, ou um sinal estrondoso, barulhento, alguma coisa, um profeta rodopiando e chegar em você e falar: olha, você tem um chamado missionário e você tem que ir a partir de agora. Você não precisa disso. Você precisa de uma mensagem, uma leitura bíblica, uma reflexão sobre a palavra de Deus, que ela vai te informar de cara: ei crente, só vai. E é esse o nosso tema de hoje, e a gente vai finalizar o livro de Mateus, lendo os últimos 5 versos no capítulo 28, de 16 a 20, se vocês puderem me acompanhar, Mateus 28, 16 a 20, nós vamos falar sobre como vamos, quando vamos, e de que forma iremos. Mateus 28, 16 a 20, vocês me acompanhem. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide ou vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu, o Senhor, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até aqui, vamos fechar nossos olhos, vamos orar em reverência à palavra. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, logo de cara, mostra para nós que o Senhor é um Deus presente,
que nos traz segurança e que nos convoca a irmos a uma missão na qual o Senhor delegou a nós. Não foi a uma instituição, não foi uma missão que o Senhor deu para uma empresa, uma associação, uma ONG, mas foi a mim e aos meus irmãos que estão aqui. E por isso, Pai, nós somos gratos, porque o Senhor se revela presente, nos dando garantias e segurança de que essa missão será bem sucedida. Nos ajude a compreendê-la, Pai. Nos ajude a entender a importância dela. E neste momento que vamos refletir sobre a Tua Palavra, que seja alguns minutos de atenção, de reflexão, de transformação, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos dizer que Deus concebeu o evangelismo, o anunciar a palavra, lá na eternidade. Nós não podemos ter dúvida disso, de que foi algo na qual a autoria, quem criou, o criador dessa missão, foi o próprio Senhor. É Ele, junto ao Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, né? É este que nos comissionou essa missão, essa grande missão de ir, de pregar, de anunciar o Evangelho. Mas Ele não deu só, e nós lemos aqui, parece que foi algo pontual ali, né, na história. Nós chegamos no final do capítulo de Mateus, então nós vemos então Jesus aparecendo ali a eles e dando essa missão a partir dali. Parece que a partir dali inicia-se essa missão de pregar o Evangelho. Mas nós vamos perceber que essa é uma missão muito mais antiga, muito mais importante, e que já existia até mesmo antes disso. E há quem diga que era uma missão exclusiva dos discípulos. E aí a coisa fica pior, porque nós percebemos que não. É uma missão que ela tem uma ênfase, uma evidência maior naquele momento para os discípulos, para aqueles 11, né, que o Senhor está falando, ide, portanto vão e façam discípulos, mas é uma missão que já existia lá atrás. É uma orientação da parte de Deus que já existia desde a eternidade, já era um anúncio que vinha lá na criação. Quando nós lemos o livro de Isaías, o profeta diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele continua, né? E ele prenuncia, dizendo: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já havia, desde os primórdios, o prenúncio, a ideia, o conceito de que essa terra, os habitantes, a humanidade, receberia da parte de Deus a sua própria revelação. E essa revelação hoje para nós chega como? Através da palavra dele. Nós temos algumas formas na qual Deus se revelou. Deus se revelou através da natureza e continua, né, se revelando através da natureza. Deus se revelou através do próprio Filho dele, vindo até nós de carne e osso. Foi uma forma na qual Deus também se esvaziou da sua glória e se revelou a nós. Mas Deus também se mantém se revelando a nós através, então, da sua palavra. Nós podemos afirmar, então, que esse final do capítulo 28 de Mateus é o ponto central, não só do Evangelho,
de Mateus, mas é o ponto central, sem medo de errar, da própria Escritura. É o ponto central aqui, porque mostra para nós a nossa missão de anunciar o Salvador. Eu e você. É aqui, nesse ponto aqui, que se nós entendermos essa missão, tudo mais vai fazer sentido para nós. Porque é dentro dessa missão, é que a gente, é a alavanca que nos impulsiona a servir ao Senhor. Infelizmente, e isso alguém já disse por aí, até um pastor conhecido, e ele fala que atualmente as igrejas, no sentido geral aqui, generalizando mesmo, tem sido pregado um evangelho dos 4 P's. O evangelho dos 4 P's. É o evangelho que prega o prazer, prega a prosperidade, prega a política e prega o poder. Infelizmente, esse evangelho, entre aspas, né? Esse tipo de pregação tem tomado conta dos nossos púlpitos. Dos 4 P's. Prazer, prosperidade, política e poder. Prazer a qualquer custo, você tem que ser feliz. Prosperidade, porque se você servir a Deus, você vai ficar rico. Política, porque você tem uma preferência política e parece que nós queremos que as nossas soluções para a situação econômica, social, né, entre nós aí na sociedade, ela se encaixe no modelo que a gente quer de forma bíblica. Então a gente pega a Bíblia, vai encaixando os nossos conceitos políticos, enfia ali dentro e fala, ó, é isso que tem que ser. E poder, porque nós queremos evidência, né? Nós queremos ser, ser muitas vezes as pessoas que encabeçam as coisas, né? E aí aquele conceito errado de poder, né? Porque nós queremos ser servidos, quando na verdade o chamado do Evangelho é para servir. Então esses 4 P's, infelizmente, têm feito parte de muitos púlpitos, de muitas igrejas, e isso tem queimado o filme do Evangelho. O Evangelho tem sido queimado o mundo afora por aquilo que ele não é, mas tem sido anunciado por aqueles que estão dentro das igrejas. Então não são as pessoas que queimam o Evangelho, elas querem queimar o Evangelho, mas elas querem queimar o Evangelho verdadeiro. O evangelho falso de prazer, prosperidade, política e poder, estes nós mesmos fazemos o papel de queimar. E infelizmente, esses 4 P's foram trocados pelos 2 P's principais, que faz parte do evangelho, que é o evangelho do perdão e o evangelho do pecado. O evangelho que mostra que a humanidade está caída no pecado, mas que para ela tem salvação, que é o perdão da parte de Deus. Esses 2 P's têm sido negligenciados na igreja. E o chamado de Mateus aqui, ei crente, só vai, é para anunciar esses 2. Para mostrar o pecado, mas para mostrar que há perdão. E então nós precisamos, em cima disso, evidenciar aqui, em nós, em mim e você, algumas marcas, algumas características aqui, importantes que a gente precisa ter, como aqueles crentes que fazem parte dessa comissão, dessa missão de Deus, e que vai. E o ir aqui, não significa tão somente se tornar um missionário
Um missionário que sai do seu local, deixa a sua família, sua casa e vai morar numa tribo indígena. É também isso. Mas não só isso. Ser um missionário, cumprir com o ID, que diz aqui no texto de Mateus, nós estaríamos reduzindo demais se falássemos que o ID está somente em ir para uma tribo indígena, ir para um lugar fora do Brasil, ir para a Tunísia, né? O nosso pastor está lá na Tunísia, só tem muçulmano lá, precisa de crentes lá, precisa de gente indo lá, precisa de gente montando igreja lá, enfrentando as dificuldades lá. Mas não é só isso. E aí nós precisamos entender quais características fazem parte do crente que vai. E a primeira delas, nós já podemos perceber no verso 16, onde a gente leu que os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. A todo tempo nós percebemos uma disponibilidade dos discípulos para atender às orientações de Cristo. A todo momento, eles estão indo para cá, eles estão indo para lá, o Senhor vai para lá, eles vão, o Senhor fala vai ali, eles vão. Essa disponibilidade é o primeiro ponto, a primeira marca que eu e você precisa ter como crentes que vai. E, infelizmente, irmãos, nós somos uma geração que quase não tem tempo para nada, não é isso? Ah, irmão, a gente precisa fazer isso. Puxa vida, mas esse dia a minha agenda está lotada. Aí eu já tenho isso marcado, eu tenho aquilo marcado. Nós vivemos, e não estamos mentindo, é verdade, nós estamos mesmo bastante ocupados, fazendo um monte de coisa, sempre pensando em fazer mais alguma coisa. Isso tem sido rotina na nossa vida, e é legítimo mesmo, acontece, nós estamos assim. Mas isso faz uma reflexão na nossa vida, faz a gente pensar, se estamos conseguindo ir e cumprir com esse ID, enquanto estamos totalmente ocupados na nossa agenda diária. Será que estamos nos lembrando que existe essa missão? Porque aqui uma discussão, né, nesse texto do ID, porque uns vão dizer, enquanto vão, façam discípulos. Há uma discussão teológica aqui nesse texto. Uns dizem que a ênfase maior é no fazer discípulos, outros dizem que a ênfase maior é no ID, e fica aquela discussão, né? É o ID que é o mais importante, é só ir, ou o mais importante é fazer discípulos? Ou façam discípulos enquanto estão indo? De verdade, eu não sei. E eu não sei dizer se a maior ênfase aqui é só no ID ou é só no fazer discípulos. A questão é que, enquanto você vai, se é longe, se é perto, ou enquanto você faz tudo que você faz, nós temos que sim fazer discípulos. Só que com a nossa agenda lotada, fica uma reflexão para nós. Como é que está a nossa preocupação em relação a isso? Se a principal função nossa, enquanto crentes no Senhor, é glorificar a Deus, por que a gente também não consegue disponibilizar a nossa mente, o nosso coração, o nosso próprio corpo, as nossas habilidades, para disposição de Deus? E olha só, eu fico aqui de verdade me perguntando, porque eu passo o tempo todo ali enfiado no trabalho, pensando naquilo, numa ação, numa outra,
Mas ao mesmo tempo, é importante que a gente saiba que o nosso testemunho e a nossa forma como encaramos a nossa rotina, seja você um estudante, seja você um profissional liberal, um autônomo, seja lá, né, o irmão da barbearia, a irmã da escola, a irmã o aluno, enfim, todas as profissões, é importante que o nosso testemunho tenha esse conceito do ide e fazer discípulos. Se você é um bom profissional, se você é um bom aluno, se você é honesto, se você é justo, se você consegue demonstrar o caráter de Cristo nesses momentos, você tem cumprido com parte disso daqui, com o ide e fazer discípulos. O fazer discípulos, ele começa até mesmo antes da conversão daqueles que estão à nossa volta. Olha só que interessante. Mas com a falta de disponibilidade que nós temos, a pergunta é, será que temos conseguido fazer isso? E nós investimos tanto tempo para fazer tantas coisas, né, como eu disse, na nossa rotina de trabalho, de estudo e tarefas de casa, enfim. E a pergunta que fica é, cadê a nossa disponibilidade, muitas vezes, para fazer um trabalho dedicado ao Senhor? Dedicado mesmo. Agora não mais um trabalho misto, né? Enquanto nós trabalhamos para alimentação da nossa família, mantimento lá da nossa família, mas agora eu estou falando de um trabalho focado para a obra, para a igreja, para a dedicação do estudo, para a dedicação. Nós precisamos ter essa disponibilidade. E me parece que nos dias de hoje, mais uma vez, no geral, qualquer entretenimento nos tira do culto. Qualquer entretenimento nos tira de estarmos aqui por 1 hora, 1 hora e meia. Já não se tem tanta disponibilidade nem para cultuar ao Senhor. Já não se tem disponibilidade nem para fazer um mutirão. O irmão Sérgio falou aqui do curso lá, que foi uma igreja lotada de jovens, crianças e pessoal lá com criança pintando a parede, fazendo mutirão. E eu falei, que legal, que bênção. Mas essas são situações, infelizmente, não muito normais. E nós precisamos nos engajar mais nisso. Ter mais disponibilidade para fazer algo dedicado para o Senhor. É essa disponibilidade que os discípulos demonstram para nós aqui, nesse momento de comissionamento do Senhor. Infelizmente nós temos perdido isso. Como crentes no Senhor, como crentes que se reúnem numa igreja, nós temos perdido essa disponibilidade. E essa é uma marca que talvez esteja na testa do crente, a disponibilidade. De fazer discípulos, de ir a todo tempo, mas também, enquanto vão fazendo outras coisas que nós precisamos, também de dedicar um tempo ao Senhor. Para fazer, para orar, para estar com os irmãos, para fazer um trabalho dedicado ao Senhor. O segundo ponto, segunda marca que nós percebemos, está no verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E a segunda marca que aponto aqui é a confiança. A confiança na autoridade do Senhor. Esse mundão maluco aqui e os pensamentos que impera por aí afora, elas pregam para nós, nos ensinam que nós devemos ser autoconfiantes. Você precisa ser autoconfiante. Nós precisamos ter confiança naquilo que nós temos habilidade. Não, eu tenho habilidade, eu sei fazer, eu vou tentar fazer. Isso é normal. Mas
A diferença é que hoje, muitas pessoas são autoconfiantes, tão autoconfiantes, que elas se esquecem de que existe um Deus com autoridade. E dentro dessa autoconfiança, nós confiamos também em várias outras coisas, vários outros pensamentos, várias outras pessoas, várias outras situações, mas nós esquecemos e falhamos miseravelmente em confiar na autoridade de Deus. Falhamos miseravelmente em confiar na autoridade de Deus. E uma marca do crente que vai, é essa confiança. Os 3 louvores aqui trouxe para nós hoje a presença permanente de Deus e a segurança que Ele nos dá. A confiança na autoridade dEle. É Ele quem dá a direção, é Ele quem nos dá os caminhos. O texto fala que foi dada a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. Não há um lugar neste mundo que não seja do próprio Senhor, e não há uma alma na qual o Senhor não possa alcançar. Sendo assim, eu não vou anunciar o Evangelho, eu não vou pregar ou falar do Senhor para alguém, achando que eu vou convencê-lo. Não sou eu, não é a minha inteligência, não é o que eu conheço, não é as informações que eu tenho, mas é o próprio Senhor, na sua autoridade, na sua graça, que faz até mesmo aquele que você, de certa forma, duvida, pode ser alcançado, porque a autoridade dele não é a minha, não é a sua, não é a sua habilidade, é a habilidade de Deus, de alcançar corações perdidos, almas que a gente duvida, mas que Deus não duvida. Nós demonstramos confiança na autoridade do Senhor quando a gente anuncia o Evangelho por obediência. Autoridade está ligado com obediência. Alguém com autoridade, você faz o quê? Você obedece, não é assim? Quando você está diante lá do seu patrão, ele fala, precisa fazer isso, isso. Você faz o quê? Você obedece. Ele é uma autoridade, na relação profissional, ele é uma autoridade. Então eu chego, não, vou fazer. Há uma relação de obediência entre nós e Deus. E é um sinal de que confiamos na autoridade dele. Então por isso nós vamos. Ei, crente, a autoridade está falando para você, ei, crente, só vai. Só vai. Confia na minha autoridade. Mas é também, não é só um sinal de obediência, é um sinal de desejo, de querer glorificar o Senhor. Nós anunciamos o Evangelho quando nós queremos glorificar ao Senhor. E o salmista já nos ensinava lá atrás, dizendo, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós cantamos inclusive isso. E isso é um sinal claro para nós, de que confiamos na autoridade dele, porque queremos anunciar a glória dele, não só por obediência, mas por desejo de glorificá-lo. Confiança na autoridade do Senhor. Essa é a segunda marca. No verso 19, nós vemos aqui, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o ide, vai estar na sua talvez. E aqui nós temos uma marca interessante, que é a da persistência. Como assim? Persistência para não desanimar. Aqui diz que
Ide e façam discípulos, batizando-os. Opa, peraí. Então nós temos um caminho para ir, e aí nós temos uma meta. E o Senhor dobrou essa meta, porque Ele quer que batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que ir, vai lá, e o ir, como eu disse aqui, né, enquanto você vai anunciando, você vai pregando, você vai ensinando, é o próximo passo. Você vai, e o seu momento de relaxamento nesse ir, é quando você batiza. Você viu, a pessoa vai batizar, oh glória. Esse é o momento. Não que a pessoa ainda não tenha sido crente, de repente ela já confessou o Senhor, mas você continua ensinando, você continua indo com ela, persiste, batizando-os. Olha que legal, Deus colocou uma meta no nosso ID, Ele quer ver pessoas batizadas para a glória dEle, confessando publicamente a sua confissão. Essa é a nossa meta, irmãos, persistência. E essa é uma tarefa árdua. A gente precisa saber disso. Ensinar pessoas é uma tarefa árdua. E talvez seja uma das tarefas mais árduas que o Evangelho nos impõe. Não é à toa que o Senhor, dentre as multidões, Ele só tinha 12, né? E um acabou pulando do barco. Ficando só 11. Depois vai entrar mais um, né? Matias sempre chega por último, não é isso? Não? E a gente percebe que é árduo porque aqueles discípulos ainda tropeçavam. Mesmo com Jesus, o mestre dos mestres ensinando. Mas ele persistia com eles. E o mestre persistia porque conhecia o coração deles. E sabia, Pedro, puxa, acredito, Pedro, você de novo. Quando que você vai se converter, Pedro? Olha só. E Cristo sentava com aqueles homens que ele conhecia a alma. Sentava com eles e comia. Gente, eu sei que vocês vão me trair. Eu sei que vocês vão me negar. Eu sei que vocês vão se esconder no momento final. Então, persistência, para não desanimar, pregar, até você conseguir ver. Olha, vai se batizar. Confessou ao Senhor. A evangelização direta, aquela que vai, né? As pessoas saem para uma vida dedicada a anunciar, ela não é para nós uma tarefa única. É importante a gente entender isso. Não somos todos aqui chamados para ser um missionário nesse sentido, de deixar tudo e sair, né? Falei isso. Mas todos nós temos essa tarefa de persistir, sendo participantes desse chamado missionário, daqueles que vão, daqueles que ficam, e das igrejas que pregam o Evangelho. A multiforme graça de Deus se manifesta na vida dos crentes, levando um para fora, levando outro para ser pregador, levando outro para ser professor, levando outro para ser um membro aconselhador, levando outro para ser aquele que mantém a estrutura legal. A multiforme graça de Deus traz um chamado missionário para cada um de nós, se revelando de várias formas, montando uma estrutura robusta para alcançar, para que a gente funcione como uma engrenagem funcional, que alcança aqueles que Ele tem chamado. É assim. Imagina se Deus quisesse que todo mundo saísse
para o campo missionário? Como é que ficaria a igreja aqui? Vazia. E aqueles que moram aqui vizinhos, não serão alcançados? Quem que vai trabalhar na igreja para manter tudo isso aqui bonito? Então, a multiforme graça de Deus se revela dessa forma. E é nisso, Deus persiste nisso. E nós precisamos, junto com Ele, persistir nesse chamado. E a gente deve persistir nesse anúncio de Cristo, porque a gente não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa persistência de pregar o Evangelho sem antes, ou ao mesmo tempo, né, deixar de amar a Deus e o nosso próximo. A partir do momento que eu e você, nós nos esquecemos ou deixamos de lado que nós temos pessoas próximas a nós, que precisam ver em nós, que nós somos crentes no Senhor, que nós dependemos de um Deus de autoridade, que nós temos o Evangelho dos 2 P's, que sim, condena o pecado, mas que propõe uma solução com o perdão. A partir do momento que nós deixamos isso de lado, nós também estamos deixando de lado o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Não tem como você fazer isso sem deixar de lado também a Deus e ao próximo. Então, persista. Persistência é a marca do crente que vai. Quarto ponto, verso 20. O Senhor continua. Vão, né? Façam discípulos, batizando. E aí no verso 20 ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E esse quarto ponto, eu coloquei como uma marca, que é o conhecimento relacional. O que é isso? Conhecimento relacional. É um conhecimento da palavra de Deus, mas não é só uma informação, é um conhecimento que traz para nós um relacionamento com Deus. Relacional. Ela está ligada à experiência com o Senhor. Na medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós experimentamos do próprio Deus. É conhecer as ordenanças de Deus, para então a gente conseguir ensinar. Ensinando-os a obedecer, diz o texto. Ensinando-os a obedecer. Ensinar a obedecer é fácil? Pergunta para o pai, para a mãe do Natan e da Manuela. Isso é fácil. Ensinar a obedecer não é fácil. Como é que a gente consegue fazer isso? Primeiro, conhecendo as questões morais dessa vida. Primeiro, conhecendo as questões na qual Deus quer que a gente conheça, as informações que Ele deixa para nós em Sua palavra. E basta eu só chegar e falar assim, ó, o Senhor, Natan, o Senhor diz na Bíblia que isso. O Natan foi lá e bagunçou, o Senhor. É muito vazio isso. Nós precisamos demonstrar e apontar e mostrar para ele como que isso faz sentido. Ele precisa sentir na pele muitas vezes as consequências da desobediência. É assim que Deus muitas vezes faz com a gente. Relacional. Ó Senhor, eu estou numa indecisão. Eu tenho percebido que a Tua palavra me dá essa direção, mas eu vou por essa, só para eu ver um pouquinho. E o Senhor fala, vai. Tudo bem. Eu já revelei. E nós vamos, quebramos a cabeça, sofremos a consequência e nós aprendemos.
Nós ensinamos sobre obediência obedecendo. Essa é a regra. Nós ensinamos obediência obedecendo. Então nós temos que nos relacionarmos com o Senhor na medida que nós conhecemos a sua palavra. Uma coisa tem que andar junto com a outra. Não adianta ser um poço de informação, se não é um poço também de relação com Deus, de experiência. Nunca uma coisa isolada da outra, vai dar errado. Pessoas cheias de informações bíblicas, que não colocam em prática, estão por aí afora no mundão, perdidas, com um talento, com conhecimento, com inteligência, sendo desperdiçado, sendo usado em prol do mundo. Pessoas se dizendo muito experientes com Deus, motivadas a estar ali, muitas vezes na igreja, mas sem o mínimo de conhecimento da palavra de Deus. E aí, um outro perigo também. Talvez sejam esses, muitas vezes, que estão queimando o evangelho. Porque é um motivado que não conhece a palavra. Olha o perigo. Tem que andar junto. Devemos apresentar a Cristo as pessoas de forma, ao mesmo tempo, honrosa ao Senhor e respeitosa a elas. O que é isso? Da mesma forma que nós nos relacionamos com Deus, veja bem, da mesma forma que nós nos relacionamos com Deus e conhecemos a Deus pela sua palavra, nós temos que ver as pessoas ao nosso lado, o nosso próximo, as amizades que nós temos, como uma amizade verdadeira, como pessoas a quem de fato nós amamos e sabemos que elas são parte de Deus, são imagens de Deus. Se ainda não são consideradas filhas de Deus, elas são imagens de Deus. Infelizmente o nosso evangelismo hoje vê essas pessoas como um número a ser alcançado, como um case de sucesso, como um testemunho a ser dado lá na frente. Não é natural. Nós forçamos a barra. Nós chegamos nela e despejamos, puxa, isso é pecado, irmão. Isso aí, e a pessoa não tem Cristo, ela não sabe o que é o pecado ainda, ela não sabe a gravidade do pecado ainda, e nós vomitamos o evangelho em cima dela, todo aquele peso, porque a nossa intenção é, eu preciso ganhar essa pessoa para dizer que eu ganhei. Eu preciso ganhar essa pessoa para mostrar que ela é um case de sucesso e que veio através de mim. Não é relacional, é isso que eu quero dizer, não é natural. Nós temos que entender a urgência das pessoas que estão perdidas e saber, olha, você está indo para um caminho de condenação, de inferno, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a amizade, a relação, que faz com que elas criem confiança em você, ouça você, e não crie barreiras, né? Então isso é muito mais uma estratégia, né? É Paulo se fazendo de judeu, é Paulo se fazendo de... É assim que Paulo muitas vezes anunciava, não era só como João no deserto, né? Raça de víboras. Não é só, anunciar o evangelho não é só como João, mas é também como Paulo, é também como Pedro, é a multiforme graça de Deus se revelando de forma relacional, na amizade, natural, mas nunca deixando com que a pessoa continue perdida. Essas pessoas que estão perdidas, estão ao seu lado, elas precisam aprender que, e essa é uma palavra de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É uma forma de conhecimento relacional, de amizade, que aponta para o amor de Deus.
Mas é um amor que diz: você precisa amar meus mandamentos, porque eu amarei você. E eu amando você, eu me manifesto em você. Por fim, o último ponto, no verso 20. O Senhor diz aqui, depois de dizer que, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E o último ponto a última marca que o crente tem que ter é a segurança. Me chamou a atenção os louvores, porque vai ao encontro desse ponto, dessa marca. Nós precisamos, como crentes no Senhor, ter segurança, garantias dos atos que nós fazemos. Se a missão é pregar o Evangelho, anunciar aos perdidos sobre o Salvador, eu preciso ter segurança. E qual é a forma que o Senhor nos dá essa segurança? A presença dEle. É o consolo permanente, infinito, perpétuo dEle sobre as nossas vidas. E irmãos, nada é mais consolador, nos traz mais conforto do que saber que neste mundo, que muitas vezes nós cantamos aqui também, é sombrio, é assustador, nós temos um Senhor que permanece conosco até o fim dos tempos. Você tem uma companhia na sua missão. Deus não te colocou como um soldado de guerra que vai para o campo, que vai para os montes com uma arma na mão, e aquela arma é somente a sua companhia. Ele coloca você em campo com a companhia dEle. E no momento sombrio, no momento que você estiver acuado diante da situação, no momento que você estiver percebendo que não vai dar, eu não vou conseguir, você pode se lembrar: eu tenho uma companhia perpétua, permanente e que tem autoridade. E aqueles que não têm Cristo, infelizmente, não têm boa companhia. Não tem boa companhia. Mas nós, em nossa missão, nós temos a segurança do consolo de ter infinitamente o Senhor ao nosso lado. E essa é uma promessa, essa é uma condição para nós. E se isso é uma promessa, e se é uma condição para nós, nós recebemos um privilégio. Agora, irmãos, se recebemos o privilégio de nos apropriar, de tomar posse dessa promessa de companhia do Senhor, então é igualmente nossa a responsabilidade de aceitar a comissão, essa missão de ir. Por isso, irmão, só vai. Vai, porque se você quer tomar posse dessa promessa, desse privilégio, da companhia permanente do Senhor, nós também precisamos tomar posse da responsabilidade dessa missão. Por fim, como está a sua disponibilidade diária nessa missão? Seja orando, seja conversando, seja aconselhando, seja fazendo atos que demonstrem o seu amor a Cristo, sua disponibilidade. Como está a sua confiança na autoridade do Senhor para realizar algo que extrapola a nossa capacidade? Nós não temos capacidade de ir nessa missão.
Nós por nós mesmos não temos. É impossível eu anunciar o Evangelho para alguém e eu, com a minha autoridade, converter alguém. Mas se eu confio na autoridade do Senhor, sim, aí dá certo. Como está a sua confiança na autoridade do Senhor? Como está a sua persistência para investir nas pessoas? Qual é o seu tempo dedicado para conhecer ao Senhor, para que você possa investir o seu tempo, sua paciência, sua persistência nas pessoas? Ou a sua visão é tão negativa sobre as pessoas que você fala, larga elas. Quer saber? Não, deixa quieto. Nós desistimos fácil. Nós não queremos, nós queremos que a pessoa se converta, mas você não quer ter o trabalho de, muitas vezes, testemunhar com a sua vida, anunciar com sua boca, orar ao Senhor e interceder por ela. Nós não queremos. E como está o seu conhecimento das Escrituras? A sua dedicação às Escrituras, para que você possa ensinar essas pessoas. E ensinar, transmitindo vida. E discipular é andar lado a lado, é transmitir, é vida com vida. Mas só que a sua vida tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, para que você transmita uma vida transformadora, uma vida que tem base com o Senhor. E por fim, qual é a sua convicção da segurança que o Senhor te dá nessa missão, nessa caminhada? A presença dele é permanente. Você se lembra disso? Isso faz diferença na sua vida? A presença dele é permanente, é infinita, é em todo o tempo. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez, porque o Senhor nos deu essa missão. Finalizamos a missão de pregar o Evangelho de Mateus, e aprendemos hoje que se somos crentes no Senhor, então a ordem é, ei crente, só vai. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Te agradecemos porque finalizamos hoje, mais uma vez com a tua graça, com o teu poder, com a tua autoridade, as reflexões, os ensinamentos que a tua palavra nos ensina no Evangelho de Mateus. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos dado forças, persistência, sobre a tua autoridade. E hoje nós nos colocamos diante do Senhor, para que aprendamos a ser discipuladores. Eu não sei, Senhor, ser um discipulador. Eu não sei anunciar o teu Evangelho, Pai. E sei que muitos aqui também têm dificuldades. Mas nós precisamos, Pai, da tua autoridade, da tua presença. Nós precisamos e confiamos que o Senhor está conosco todos os dias nessa missão. Nos ajude, Pai. Transforme o nosso coração. Tire o nosso egoísmo. Não nos deixe ser como Jonas, que fugia daquele povo mau e cruel, porque não tinha compaixão. Nos ensine a olhar por perdido e ver neles pessoas que devem te adorá-lo. Nos ajude a obedecê-lo, Senhor. Nos ajude a ter o desejo de anunciar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.